Queria dar agora a palavra ao nosso querido irmão Sidney, pastor Sidney Costa. Sidney é um conhecido e um amigo, um parceiro, um apoiador do Encontro CEPAL há muitos anos. Eu parei no 10 anos perguntando quem vem aqui há 10 anos, mas o Sidney falou assim, ele vem aqui há bem mais tempo do que isso. Como eu sei que alguns aqui também. O Sidney, ele tem sido já ministro, inclusive, de louvor aqui do nosso Encontro CEPAL em algumas ocasiões. E hoje nós temos a oportunidade, como já temos também em outras ocasiões, de receber o Sidney como mensageiro de Deus para nos trazer a sua palavra. Queria rapidamente apresentar o Sidney. O Sidney Costa, pastor Sidney Costa, estudou música e teologia. Ele é autor de livros, é também pastor, já cursou inúmeras especializações, inclusive a especialização de liderança do Instituto Haggai. Ele também é especializado em aconselhamento pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E, atualmente, ele é o pastor titular da Igreja Batista Memorial em Alphaville. O Sidney já pastoreou outras igrejas, além dessa, e ele já serviu treinando e mobilizando pessoas para a obra de Deus, para a missão de Deus. Ele é um pastor, fala o coração de pastores, e ele tem capacidade para isso. E ele tem também no seu currículo que ele tem 4 mulheres que cuidam dele, né? Para cuidar de toda essa estrutura aqui, ele tem 4. Ele é casado com a Kátia e ele é pai da Marina, da Raquel e da Ana Laura. Querido, é um prazer, é muito bom ter você aqui e a gente encerrar esse nosso encontro com a ministração da palavra para você. Vamos orar pelo Sidney? Pai de amor, Deus querido, nós queremos te agradecer e te louvar, porque o Senhor trouxe esse pastor, ministro de louvor, pai, escritor, teólogo, para falar ao nosso coração nessa manhã, nos animando, nos desafiando, nos acalmando e nos incomodando, como é típico da tua palavra. Eu te peço que o Senhor esteja usando meu irmão Sidney, para que a tua vontade e a tua instrução, ela seja viva e eficaz nas nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Jair. Você tem isso aí. Ele estava falando de mim e falei, da impressão que ele está falando de outra pessoa, né? Eu sou o Sidney. Essas meninas trouxeram mais 2 meninos. Então a família aumentou. Os meninos são feios, mas a gente gosta deles e fazer o quê, né? E elas gostaram deles, a gente gosta também. E eu espero que esse ano já vai ter mais menina lá em casa. Agora vai criando mais. Eu falei para o Jair, eu vou ser avô. Já ele disse, como assim? Eu falei, rapaz, a gente começa cedo. Então, um prazer estarmos juntos, um prazer conviver essa semana aqui. Não é um encerramento ou um momento, foi a semana. A gente passou a semana conversando, abraçando. A gente aprende muito na CEPAL, mas uma coisa bonita da CEPAL é o abraço, é o encontro. Eu acabei de olhar o Eduardo aqui. Eu olhei assim na coisa dele, Santana de Parnaíba. Eu falei, esse cara é meu vizinho. Eu falei, vem cá. Eu sou da igreja tal. A gente até no passado, agora ele tem barba e eu também, a gente não se reconheceu. Mas a coisa boa da CEPAL também é isso, é se abraçar. Encontrei o Adilson essa semana, tomei café e conheci o cara. Ele era jogador de basquete magro. Agora ele está com dificuldade de andar e ficou gordo. E é pastor, que coisa boa, né? Mas aí eu estou aqui na ceia, eu estava pensando, puxa, Deus faz tudo certo, né? A gente tem um desafio nessa manhã de falar para o líder. Porque líder, quantos cursos de liderança? Quem já fez pelo menos um curso de liderança na vida aqui? Todos vocês. E líder é aquele cara que tem sangue nos olhos. Aí vamos encerrar a CEPAL falando para o líder. Mas num contexto de uma igreja simples. Então parece que dá um nó na cabeça da gente. Você estudou liderança, você foi para o Haggai, você fez GV, você especializou, você foi em todos os seminários, você já se matriculou, daí você chega aqui, a igreja é simples. Você fala, o que eu faço com o que eu aprendi a vida inteira? Como é que eu uso esse negócio? Mas antes de falar disso, Jailton, como foi linda essa ceia. E essa lista que os missionários estavam dizendo, eu ampliei essa lista na minha cabeça.
Quem ficou do lado de fora da ceia? Os políticos brasileiros que a gente tanto odeia. Quem ficou do lado da ceia, de fora da ceia? Os homoafetivos, os excluídos, as pessoas ricas, as pessoas miseráveis. Quem ficou excluído da mesa? O seu filho, que talvez por ele ter se declarado homossexual, você expulsou ele de casa. Ou aquele seu parente que não andou na sua cartilha, você tirou ele da sua lista. Então tem muita gente fora da mesa. Tem muita gente fora da mesa. E um dos papéis da Igreja de Cristo, a missão da Igreja de Cristo é resgatar esse pessoal que está fora da mesa e convidarmos à mesa. Eu tenho dito lá na igreja, eu faria muito gosto que a Dilma tivesse sentada todo domingo na primeira fila. Porque a única esperança que aquela mulher tem de mudar a cabeça dela é se ela encontrar Jesus. Você já pensou esse Lula, um excelente comunicador, ele fala uma mentira e todo mundo acredita. A única esperança que esse homem tem é sentar numa igreja, ouvir a mensagem de Jesus e se entregar para Jesus. Então, o nosso papel como líderes é muito mais amplo. E a nossa lista é grande, viu, Jairto? Eu fiquei constrangido, comovido nessa manhã, de pensar que tem muita gente. E a minha oração foi: Deus, usa a gente, homens, mulheres, pastores, líderes do Brasil e do mundo, para que ninguém fique de fora. Ninguém fique de fora, porque Jesus morreu por todos, o sangue e o corpo dele foi oferecido por todos nós. Mas o nosso assunto é liderança. Não tem como falar de liderança sem falar de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos falar do papel do líder numa igreja simples. Eu quero que você saia daqui nessa manhã, que você volte para o seu ministério encorajado. Eu não quero que você volte frustrado, limitado, se sentindo inadequado. A gente ouviu tanta coisa boa, fragmentos teológicos, a igreja simples do ponto de vista teológico, eclesiológico, ferramentas, reflexões, leituras maravilhosas essa semana. Perspectiva histórica, vários olhares, mas a gente precisa voltar daqui, você precisa sair daqui com uma convicção. Deus te chamou e você tem tudo que você precisa para exercer o ministério ao qual Deus confiou a você. Amém? Quantos acreditam nisso? A gente fica pensando que a gente tem um déficit. Você sai às vezes de uma palestra e fala assim: nossa, como eu sou inadequado. Mas quem tem Jesus tem tudo. Então, se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo para exercer o seu ministério. É isso que eu quero terminar. Eu quero chegar nessa parte. Eu vou explicar isso para vocês. Evangelho de João, capítulo 13, versos 1 até, nós vamos ler até o 17. Você pode acompanhar ou você pode ligar a sua Bíblia. Agora é assim, não abre a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, né? Mas vamos acompanhar a leitura. Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Guarde essa palavra. Amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia muito bem quem ele era, de onde ele veio, para que ele veio e o que ele estava fazendo ali naquele momento. E assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. E chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, esse Pedro, vai lavar os meus pés? Pedro, todo mundo diz que Pedro era sanguíneo, né? Aquela classificação dos temperamentos, sanguíneo, colérico. Eu falo que Pedro era colérico, sanguíneo, hemorrágico. Senhor, você vai lavar os meus pés? Eu imagino a cena de Pedro, ansioso. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Então disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Ousado esse Pedro, né? Ousado, impulsivo. Se ele estivesse no Nordeste, ele era arretado. Jesus respondeu: se eu não os lavar,
você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Ele era intenso, cara, né? Ele ia para o Celebrando a Recuperação, no grupo de transtorno emocional aqui. Não somente as minhas mãos, mas minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus estava ensinando aqui o tempo todo. Ele ensinou liderança, teologia, exemplo, humildade. E aí ele continua. E aqui vem uma grande lição de liderança. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa. Voltou ao seu lugar e então lhes perguntou. Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus aqui estabeleceu o que de fato significa ser líder na igreja dele. O que de fato significa ser líder numa igreja simples. Mas eu quero, antes de entrar aqui, fazer uma pequena reflexão com vocês. A gente precisa, quando eu falo de igreja simples, igreja de Jesus, eu preciso que a gente esteja enxergando a mesma coisa. Para a gente enxergar a mesma coisa, vamos pensar na igreja complicada. Eu coloquei uma pirâmide para vocês. Tem 2 exemplos da igreja complicada. Tem uma igreja complicada focada num sistema denominacional, seja ele qual for. Eu dou graças a Deus de ter nascido numa família evangélica. Eu sou a 4ª geração. Meu bisavô foi evangelizado por um pastor presbiteriano, daqueles que andavam a cavalo e iam nas fazendas. Então, o bisavô, o avô, minha mãe, pai, depois eu sou a 4ª geração, as minhas filhas, a 5ª geração. Então, eu nasci numa família evangélica, de uma igreja de um sistema. Então, eu não estou falando de uma denominação, pode ser qualquer que seja a denominação, um sistema pré-estabelecido. E como é que funciona numa igreja num sistema? A hierarquia, tem uma hierarquia. A igreja que eu fui ordenado, eu vou falar da minha denominação, normalmente é uma diretoria, então tem uma hierarquia para a liderança. Manda lá em cima, diretoria está lá em cima, depois fica o pastor embaixo daquilo, diretoria ou corpo diaconal. Se você é batista, você entende bem o que eu estou falando. Aí, a sua denominação, você vai aplicando isso. Tem uma liderança lá em cima, tem o pastor no meio, tem o povo que trabalha na igreja aqui, tem a igreja. Então, o pastor, ele fica no meio daquela hierarquia. Às vezes, ele tenta subir. Então, às vezes, ele agrada a turma de cima, porque senão ele perde o emprego. Aí, às vezes, ele agrada a turma de baixo, porque senão a igreja para de funcionar. E ele fica naquela situação, dentro do sistema, ele está no meio da hierarquia. E o pastor, ele fica nervoso. Qual é o papel dele como líder? Tudo que ele sonhou, ele vem na CEPAL, volta inspirado. Aí a turma de cima travou. Aí o cara vai na reunião, ele tem que tomar o omeprazol. Dá dor de estômago nele. Aí ele fica deprimido. Ele fala assim, puxa, mas não funciona. Então, porque é o sistema. Então, liderança, uma igreja complicada. Isso é uma igreja complicada. Hierarquia do líder. A espiritualidade numa igreja focada num sistema, quem é mais espiritual? É o cara que conhece mais. Então, aquele cara que sabe todas as viagens missionárias de Paulo, decora, esse cara é crente demais da conta. O cara que sabe hermenêutica, que estudou hebraico, ele lê de trás para frente, esse cara é um gênio. Que homem espiritual. Espiritualidade baseada no conhecimento. Numa igreja focada num sistema, o conhecimento, o julgamento como caminho da recuperação. Alguém teve um problema, a sua história complicou. Vamos lá, vamos julgar essa irmã. Se arrepende ou não arrepende, pede perdão na frente ou não pede perdão na frente, fica dentro ou fica fora. E exclui. É mais fácil excluir do que cuidar. Focada no sistema. Uma igreja focada no sistema é uma igreja complicada. Ela, a oportunidade de servir por meritocracia. Você é bom, você serve. Você tem talento, você serve. Você tem dinheiro, então você vai para o topo da pirâmide. Se você for médico, te carregam no colo. Não um médico cubano.
Depende de onde você estudou. Se você der um dízimo maior, você já é convidado para a reunião da liderança. A igreja focada no sistema. Porque o sistema precisa disso. Volta lá para a pirâmide. Oportunidade de servir por meritocracia, missão feita por alguns escolhidos para isso. Então, de quem é a missão? Missão é do missionário. O Jair, tudo bem, mas eu não, eu sou médico, eu sou líder, sou presidente da igreja, sou diácono, eu sou o cargo que, qualquer nome que você quiser dar. E ele serve, mas a missão é o missionário. Você dá um trocadinho para o missionário, dá uma roupinha velha, paga um almoço para ele uma vez por ano e manda uma ofertinha. Você fica tranquilo, porque a missão é dele. E nessa igreja focada no sistema, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Percebe que é uma pirâmide? Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu não estou falando da sua igreja, eu estou falando de uma igreja focada no sistema complicadíssima. Complicadíssima. Dá pavor viver numa igreja assim. Aí o pessoal cansa disso, os pastores que foram criados nesse sistema, alguns estão saindo desse sistema e estão indo para outro sistema, e tem uma outra pirâmide. Eles criam uma pirâmide focada no líder. Então, assim, não vou mais ser refém de presidente nenhum, nem de diácono nenhum, nem de conselho nenhum. Eu formo uma igreja que eu sou a fonte. Agora eu vou mandar. Agora eu resolvi. Então, naquela igreja, que é uma igreja extremamente complicada também. Existe uma hierarquia. Quem está no topo, normalmente é o líder da igreja. O bispo, o apóstolo, o pastor, como você quiser chamar. Tem gente que fala, não, eu não virei. Começa a criticar. É um pessoal azedo também. Igreja complicada. Eu não virei bispo, eu sou pastor, mas eu mando. Eu estou no topo da hierarquia. Normalmente é ele, a esposa, os filhos, o cunhado, e ali eu estou no topo. Então, tem uma hierarquia. A espiritualidade nessa igreja complicada, focada num líder, ela é definida pelo líder. Eu sou a sua cobertura espiritual. E o cara pensa que ele é o pai espiritual da igreja. Cristo veio para torná-lo co-herdeiro daquele cara. Jesus nos liberta. Focada num líder. Espiritualidade é a voz do líder, o esforço como um caminho para a recuperação. Então, se você tem um problema, faz o seguinte, olha, eu como seu líder espiritual, vou dizer para você que você precisa fazer um jejum de 7 dias, porque se você fizer o jejum de 7 dias, você vai fechar essa brecha que você tem na sua vida. Aí você fica 7 dias que nem água você toma. E aquela compulsão que você tinha, decorrente de um trauma na sua história, aquilo volta. Aí você volta para o líder de novo, ele fala assim, é porque você não fez direito, vamos aumentar. O negócio é mais forte, deve ter uma legião aí. Então nós vamos aumentar para 21 dias. Aí você faz 21 dias. Aí depois não funcionou 21, você faz 40. Aí você jejum de comida, de água, ele fala assim, eu descobri qual é o demônio que entrou na sua vida, é uma coisa chamada WhatsApp. Então faça jejum de WhatsApp e você vai melhorar. Porque a recuperação de uma pessoa é baseada no esforço, naquilo que ela faz. Aí o cara fez tudo que o líder mandou. Porque se ele não fizer, ele perde a cobertura espiritual, ele é ameaçado. Quando ele fala que ele vai sair daquilo, então ele sai debaixo de maldição. Aí ele fez tudo que o líder mandou, continua compulsivo, continua com as suas dores, os seus transtornos, e ele fala assim, olha, a igreja não funciona. Daí ele entra para o livro do Hidauro, desigrejados. Porque ele foi para uma igreja complicada, focada no líder. Uma igreja focada no líder, ela tem a oportunidade de servir aos que estão alinhados com o líder. Você quer servir módulo 1, módulo 2, 27. Você faz todos os cursos. Estou no módulo 29. Pastor, posso servir? Ele está esperando o seu cheque aumentar. Dá o cheque alto que você sobe rápido. Você vai fazer alguns módulos por proeficiência, prova de proeficiência. Você passa. Por quê? Alguns que estão alinhados, e a missão é feita com a intenção de resultados. Quantos líderes estão fazendo pequenos grupos? Você assume um pequeno grupo, você tem uma meta. Se em 6 meses você não multiplicar, você não tem perfil. Aí você sai. Você já viu esse negócio acontecendo? Igreja complicada. Isso é uma igreja complicada, seja ela qual denominação. Eu não estou falando de uma denominação.
Eu também não sou azedo com a igreja. Gente, eu amo Jesus, eu amo a igreja. Pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de dizer para uma pessoa da minha igreja, eu morreria hoje por duas coisas, pela minha família e pela igreja de Cristo. Se chegar um bandido e disser assim, você continua pastor ou você morre se você continuar pastor? Ou você nega a igreja, você deixa de ser pastor, ou eu morro, mas eu não deixo da igreja. Então, eu amo a igreja, não pensa que eu estou criticando, eu só estou fazendo uma leitura de igreja complicada, para a gente entender o que é uma igreja simples, depois o líder ali. Missão com intenção de resultados, somente o líder manda e os outros obedecem. E se você não obedecer, você não pode questionar, porque senão você está fora da visão, você está em rebeldia. E aí você vai ser disciplinado, até excluído, você sai dali. E vem para o grupo dos desigrejados, que a cada dia aumenta mais no nosso país. Isso é igreja complicada. O que é uma igreja simples? Aí eu tenho um desenho para vocês, uma igreja simples. Uma igreja simples é uma igreja que Jesus é a pessoa que manda na igreja. Uma igreja simples é a igreja que está estabelecida em Atos 2, de 40 a 47, está definida a igreja. Nós não precisamos de um congresso para aprender o que é uma igreja simples, porque a igreja simples já está em Atos. Graças a Deus que esse congresso está chamando a gente para voltar para a igreja simples. Porque ela já está definida. Uma igreja simples, Jesus é o centro de tudo. A voz que dirige a igreja, a liderança é horizontal, não tem pirâmide. O que aconteceu há 500 anos atrás? Nós estamos comemorando esse ano 500 anos de reforma. O que os nossos santos da reforma fizeram? Quebraram a pirâmide. E o que a gente construiu depois de 500 anos? A pirâmide de volta. Igreja simples não tem pirâmide. Liderança horizontal, espiritualidade refletida pela proximidade com Jesus. Você não é mais espiritual porque você fala hebraico. Você é mais espiritual porque Jesus brilha nos seus olhos. Todos são doentes. Não tem bom e ruim. Deus é bom, o diabo é mau e a gente é tudo mais ou menos. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Por meio de um outro homem entrou a cura. Todos somos doentes, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas todos aqueles que foram para Jesus foram curados. Ele andava e curava. A mulher hemorrágica, ela foi curada emocionalmente, fisicamente, socialmente. Toda a sua dignidade foi recuperada. Recuperação completa, holística, integral. Isso é a igreja de Jesus. Igreja de Jesus, todos servem com dons e oportunidades. Não interessa, você pode ter feito curso de dom, você pode não ter feito, mas tem lugar para todo mundo. O corpo de Cristo cabe todo mundo. Eu tenho tantas histórias para contar para vocês de gente servindo, coisa mais linda. Coisa mais linda. Tem lugar para todo mundo servir na igreja de Jesus. Na igreja de Jesus, todos estão engajados na missão de Deus. Missão não é para o Jairton. Missão é para todos nós. Deus não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem a igreja para a sua missão. A igreja de Jesus existe para a missão de Deus. E a missão de Deus é resgatar e amar o homem que Ele criou e se perdeu. Essa é a missão de Deus. Jesus é a única autoridade, quem manda é Ele. E a gente obedece a Ele, a voz que a gente segue é Ele, a gente faz o que Ele quer. Amém, irmãos? Por isso que eu tenho que olhar a liderança desse ponto de vista. Como é um líder na igreja de Jesus? E aí a gente vamos seguir. Tem algumas características. Jesus, nesse texto, ele mostra para nós a voz de Jesus como líder. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia, quando ele tira a toalha e vai lavar os pés dos discípulos, era o próprio Deus se colocando na posição mais humilde que uma pessoa pode ter. Então ele sabia quem era e ele traz a voz dele para ensinar algumas coisas sobre liderança. Ele estava mostrando o que é ser um líder. No passado, a gente tinha aquele conceito, quem é líder? Você que fez muito curso de liderança, assim como eu também fiz. Quem é líder? A visão mais antiga, líder é aquele que tem subordinados. Aí isso mudou, isso caiu, isso é chefe. Líder é aquele que tem seguidores. Isso caiu. Líder é aquele que tem outros líderes. Aí a concepção, quando a gente olha para Jesus, quem é líder? Líder é aquele que ama primeiro,
Quem é líder? Quem é o líder de uma casa? Por que o marido deve ser o líder da família? Porque ele é o primeiro a amar. Marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja. Por isso que é líder. Então, liderança, Jesus disse, senhora, quem é líder? Líder é o primeiro que ama. Você vai liderar uma banda, é o primeiro que ama, quem chega mais cedo, quem planeja. Você vai liderar uma igreja, é o primeiro que ama aquela igreja. Você vai ser presbítero numa igreja, é o primeiro que vai amar a igreja. Você vai liderar a sua casa, você é o primeiro que ama a sua família. Você vai liderar um grupo, qualquer que seja o lugar onde você vai exercer a liderança, você é o primeiro a amar. E aí tem algumas características. Na liderança de Jesus, o foco da liderança de Jesus não é a sua autopromoção, mas a entrega de amor na vida das pessoas. Então, qual é o seu papel? Qual é o papel de um pastor numa igreja simples? Alguém que carrega minha mala. Não. O papel do pastor numa igreja simples é amar. É entregar amor. Eu tenho um irmão, esse irmão, ele se converteu há 10 anos numa igreja dessas complicadas, focadas num líder. E eu pergunto para ele, rapaz, como que você conseguiu? Esse cara é um empresário, ele tem 4 indústrias, ele é um homem simples, mas assim, cara cabeça, um engenheiro de altíssimo nível. Sabe qual era o trabalho dele nessa igreja complicada, focada no líder? Todo domingo ele era o cara escolhido pelo líder para pegar o paletó dele e levar. A hora que o cara subia para pregar, alguém tinha que pegar o paletó dele e levar para o gabinete. Só podia pegar quem fosse escolhido. E ele era o cara. Eu falo assim, amigo, como você conseguiu? Não precisa carregar minha mala, não, que a minha mala eu carrego. Não é autopromoção, o pastor não precisa de ninguém para carregar. Seja nesse sistema ou naquele, nessa igreja complicada ou naquela. Não, eu sou o pastor agora, eu quero que você me... Uma vez eu cheguei numa igreja, eu estava assumindo uma igreja, e veio o presidente lá da ordem dos pastores da minha denominação. Não vou nem falar o nome da denominação. Da ordem dos pastores batistas da minha secção. Tem esse negócio, olha que coisa... E ele se apresentou para mim, eu cheguei lá, tudo bem, era uma reunião da igreja, e esse cara era da igreja. A nossa igreja era muito grande, ela tinha 50 pessoas. E esse cara fazia parte da igreja. E aí ele chegou para mim e disse assim, tudo bem, eu sou o pastor Daniel. Ai, falei o nome. Ainda bem que você não conhece ele. Só não vou falar de onde que era, você não sabe. Aí eu disse assim, tudo bem, eu posso te chamar de Daniel? Não, eu sou o presidente aqui, eu prefiro que o irmão me chame de pastor Daniel. Eu falei, obrigado, você pode me chamar de Sidney. Inclusive eu pesquisei, o irmão ainda não tem a carteirinha, porque eu sou pastor há 20 anos, mas eu nunca fui atrás da carteirinha, gente. O irmão está exercendo o ministério de uma forma ilegal. Aí entrou a minha carne em ação, eu falei assim, eu sou ilegal, mas eu dou aula na faculdade teológica há 11 anos. Inclusive, você foi aluno lá. Aí eu comecei, né? Isso é carne. Isso é pecado com pecado. Porque nós não somos líderes para nos autopromovermos. Nós somos líderes para entregar o amor de Deus aonde nós estamos. Amém? Não importa o seu título, não importa o seu número de carteirinha, não importa que ranking você está. Só importa um lugar, servir, amar. Então tem algumas características. Jesus, na liderança de Jesus, na igreja simples, a horizontalidade. Horizontalidade. Quando chegou perto de Simão, Pedro, ele lhe perguntou, vai lavar os meus pés? Você não entende. O Senhor nunca lavará os meus pés, você vai entender mais tarde. Porque se eu não lavar os seus pés, você não faz parte. A gente tem que ser horizontal, tem que ser igual. Conexão na liderança da igreja simples é pela igualdade. Tem pastor que chega para mim, porque hoje a igreja é um milagre, mas a igreja cresceu. A igreja hoje tem mais de 4 mil membros, 5 mil pessoas funcionando. Quando você chega numa igreja de 4 mil membros, 5 mil pessoas, passando por lá, você não fala mais com o cara. Aí a pessoa chega cheia de dedo assim para mim, pastor, será que eu posso ter o seu celular, o celular da sua secretária? Eu falei, meu amigo, pega logo o WhatsApp, eu sou vira-lata. Pastor, se a gente convidar um dia,
o senhor vai jantar na nossa casa? Eu falei, não convida 2 vezes. Chamou, estou indo. Por quê? Porque a conexão é pela igualdade. Nós temos que lavar os pés uns dos outros, somos todos iguais, porque servimos como iguais. Nós temos diferença na função, mas não na espiritualidade. Aquela pessoa que se converteu na sua igreja, o mês passado, ela é igual, a espiritualidade dela é igual àquela pessoa que está lá há 40 anos, que é do topo da pirâmide. A gente tem que entender isso. Quem é a espiritualidade de uma pessoa que se converteu há 50 anos de idade? Há 50 anos atrás. Quem é a espiritualidade dela? Jesus. Tem que ser. E quem é a espiritualidade, quem mudou a vida da pessoa que se converteu mês passado? Jesus. Então, a nossa espiritualidade é igual. A nossa função é diferente. Não existe mecanismo de controle ou níveis de hierarquia a serem conquistados. Na igreja simples não tem isso. Tem gente que chega na nossa igreja e pergunta assim para mim, pastor, como é que eu faço para ser presbítero aqui? Então eu já aviso quando o cara chega. Na nossa igreja nós não temos cargo para ninguém. A gente tem trabalho para todo mundo. O que significa ser líder numa comunidade de Jesus? Significa abraçar uma bacia e uma toalha. Se você não está disposto a abraçar uma bacia e toalha, você não é líder de nada. E é tão bonito ver as pessoas aprendendo isso, irmãos. Nós temos na igreja os irmãos que servem no estacionamento, no acolhimento. E nós trabalhamos o conceito que a igreja tem uma plataforma só, ela tem um palco só. O palco começa no estacionamento e vem aqui na pregação. Somos o mesmo palco. E tem 2 experiências nessa área que me chamam a atenção. Uma delas foi um irmão que cresceu numa igreja de um sistema, se afastou, estava desigrejado e veio assistir um musical de Natal, sua família o convidou. E eu sou da moda antiga, eu gosto de fazer apelo. Sabe aquelas coisas, tudo que eu cresci em igreja que o pastor abraçava, comia na casa dos irmãos, fazia apelo, o povo se convertia. Aí eu fiz o apelo e tal, e o cara voltou para a igreja, no Natal. Aí eu saí de férias em janeiro. Quando eu cheguei no final de janeiro, onde é que estava aquele sujeito? Com colete de estacionamento, aquele sol de janeiro, de rachar. O cara lá fora, ajudando a receber os carros. Eu falei, e aí, fulano? Pastora, peguei minha bacia e minha toalha, estou aqui. Oh, glória. Ele não foi assim, voltei, agora onde é que eu tenho um cargo para mim? Não existe cargo na igreja de Jesus. Existe bacia e toalha, existe trabalho. Trabalho em igualdade. O nível mais elevado que um líder pode chegar são os pés das pessoas e da organização que ele está liderando. Amém, irmãos? O nível mais elevado de um líder não é o topo, mas são os pés das pessoas e da organização que ele está liderando. Se você quer fazer diferença no seu ministério, vá lavar os pés das pessoas que você está servindo. Se você tem um líder na sua igreja que está te dando trabalho, convida ele para lavar os pés das pessoas, porque se ele não lavar os pés das pessoas, ele não terá parte no reino de Deus. Ele não serve para ser líder. Ele não é um líder, ele pode ter um cargo, mas não está exercendo a liderança, porque na igreja simples é assim. Na igreja simples, liderança significa humildade. Jesus, ele sabia quem ele era, mas depois de lavar, ele voltou, vestiu a roupa, entende o que eu fiz? Se eu, Senhor e Mestre, olha, Jesus sabia quem ele era. Jesus fala de quem ele era. Eu sou o Senhor e Mestre, mas ele não fala com arrogância, não é carteirada. Na igreja de Jesus não tem carteirada, mas tem humildade. Eu sou o Senhor e Mestre. Eu lavei os pés de vocês. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Humildade não é você pensar menos de si. Humildade é você pensar menos em si. Às vezes o pastor fala assim, eu sou humilde, sou reformado. Aí ele pensa que ser reformado é colocar uma camisa xadrez, descer a barba, crescer e colocar um versículo por dia lá no Facebook. Virei reformado. E citar os caras da reforma. Reforma é você estar com a manga arregaçada e se considerar, apesar de você ter feito
todos os seminários e pós-doc que você pode ter feito, você não pensa, não usa isso para você, mas você usa isso para o outro. Amém, irmãos? Tudo que você aprendeu até hoje, coloca à disposição do outro. Isso é ser humilde. Tem gente que fala assim, não, eu sou humilde, eu não quero falar do meu currículo. Isso não é ser humilde. Fale do seu currículo. Senhor e mestre, eu sou o Senhor e mestre, mas eu lavei os pés de vocês. Eu sou o Senhor e mestre, mas eu fiz isso por vocês. Eu estou pensando em vocês, eu estou pensando na humanidade. Isso é humildade, isso é ser humildade. Um líder focado em Jesus não pensa menos de si, mas ele pensa menos em si. Eu gosto muito dos pastores jovens, eu tenho paixão por os pastores jovens. Porque eu fico assim olhando, a minha geração foi inspirada por grandes homens de Deus. Alguém citou aqui, Antônio Elias, eu não sei se foi o Ricardo, foi o Ricardo, Agreste. Citou o Antônio Elias, quem é presbiteriano ou foi, sabe quem é Antônio Elias. Que homem bom. O grande ponto alto da minha igreja, quando ele ia, eu era criança, adolescente, era quando Antônio Elias passava por lá. Por que aquele homem marcou a gente? Eu não sei onde ele estudou, eu não sei se ele tinha formação, eu não sei nada. Mas quando ele ia, ele pregava de Jesus, ele fazia apelo, as pessoas se convertiam, ele abraçava e conversava com todo mundo. Se o cara estava endemoniado, ele expulsava, e era um movimento do Espírito Santo de Deus quando ele passava na igreja. Aquele homem não cansava. Eu tive um outro pastor na minha história, que marcou a minha história, reverendo Miguel Orlando de Freitas, de quem faz coisa boa, você pode falar, né? Miguel Orlando de Freitas. Ele ligava para a casa da gente às 6:30 da manhã. Bom dia, eu quero dar parabéns pelo seu aniversário. Pastor. Aí a pastorada de hoje, ele não quer dar parabéns. Você marca uma reunião, 7 da manhã reunião, você está louco? Preciso de descanso, eu preciso de qualidade de vida. É claro que você precisa de qualidade de vida, mas precisa trabalhar. É claro que você precisa de qualidade de vida. Claro que você tem que estudar. Mas não é as suas iniciais no Facebook que faz de você um teólogo. A gente precisa de pastor mais real, pensando menos em si. Os pastores de hoje, eles estão medindo o seu sucesso pelo número de likes que ele tem na página do Facebook. Ele vai fazer um curso de mídias sociais para ver como é que ele atrai mais gente, para ter like, para ter compartilhamentos. Ele fala assim, cara, você não sabe, postei hoje, olha, já deu. Eu tive pastor na nossa equipe que era assim, cara, você não sabe, olha, eu já cheguei a 500 curtidas. O que o cara postou? Jesus te ama. Alguma coisa assim. Não. Humildade, focada em Jesus, não pensa menos de si, mas pensa menos em si. Vai continuar, está acabando o meu tempo. Liderança de Jesus numa igreja simples, liderada pelo exemplo, não pela culpa. Jesus deu exemplo, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Essa fala de Jesus na minha cabeça não sai. Façam o que eu fiz. Você pode repetir comigo? Façam o que eu... Não é faça o que eu mando. Não façam o que eu fiz. Não é façam, senão eu vou punir você. Não é façam, senão vocês ficam desalinhados comigo. Não é façam, porque senão vocês vão perder a cobertura espiritual que eu dou para vocês. Não é nada disso. Isso é complicado, isso não é igreja simples. Isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é, façam o que eu fiz. E o que ele fez? Lavou os pés uns dos outros. Eu falo que numa mobilização, todo pastor tem um desafio de mobilizar. Não vamos botar um óculos cor-de-rosa aqui. Você assume uma igreja, você tem uma responsabilidade com aquele rebanho. E uma das pressões internas de um pastor é como eu mobilizo essa igreja. Como eu cumpro a missão de Deus aqui. Como eu ponho esse povo para trabalhar. É ou não é? Mas às vezes o pastor, nessa pressão, ele vai por um caminho. Eu falo que você tem 2 caminhos. Você tem o caminho da manipulação e você tem o caminho de Jesus, que é do exemplo. O caminho da manipulação, ele é conhecido. O cara se converteu e você põe ele numa classe. Algumas têm um nome bonito, chamado catecúmenos. Aí você faz o cara estudar ali, e aí ele está preparado. Depois que ele andou com você, ele está preparado, ele pode ser batizado por imersão ou aspersão, depende do sistema que você está.
Aí esse cara é batizado. Quando ele é batizado, você tira ele, olha para ele e fala assim, aquela árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Então você precisa trabalhar. E você põe o cara para trabalhar. Ou ele fala assim, nossa, se eu não der fruto, eu vou ser cortado. Acabei de ser batizado, deixa eu trabalhar. Aí ele começa a trabalhar, mas a mulher dele não está na mesma vibe dele ainda, não está na mesma frequência. Ele trabalha, ele estuda, ele tem filhos, ele tem a sogra para cuidar, olha que complicação. E aí você fala para ele assim, olha, e o cara começa a falhar, ele assumiu, não vem, furou a escala. Aí você fala para ele assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Caminho da manipulação. E o sujeito, ele fala assim, nossa, eu preciso servir aqui, porque senão eu vou perder. Senão eu vou ser cortado e lançado fora. Senão eu vou me tornar maldito. Isso é um caminho que eu chamo de manipulação. Mas você pode ter um caminho do exemplo. O que você quer que aconteça na sua igreja? Faça. Vocês precisam fazer aquilo que eu fiz. Então, o caminho do exemplo. Caminho do exemplo. Caminho do exemplo. Faça junto. Explica. Vamos junto. Vai devagar. Quem vai correndo vai sozinho. Quem vai devagar vai mais longe, com mais gente. Então tem um caminho. Nós recentemente passamos por um processo de reforma. Nós tínhamos 2 meses para reformar um prédio. Um milagre. Um dia eu posso contar essa história. Mas nos últimos 15 dias da reforma, algumas coisas tinham que ser empresas, a gente não sabe fazer um monte de coisa. Mas nos últimos 15 dias, todos os nossos pastores, inclusive este que vos falo, nós estávamos no chão da fábrica, literalmente. A gente chegava às 7 da manhã, de bermuda, camiseta e tênis, orava, distribuía a tarefa, interagia com os pedreiros, e o dia inteiro trabalhando na obra. Nossa, mas o pastor de Alphaville vai trabalhar na obra, carregando lata, lavando o chão, faz o que precisar, porque um líder na igreja de Jesus, façam o que eu fiz. Imagina, eu, pastor, que estudei tanta teologia, eu que já atingi um certo patamar, pastor, eu fazia isso quando eu estava no começo. Começa todo dia. Volta para o começo. Ao longo do tempo a gente vai perdendo essa paixão. Nós não podemos perder, um líder na igreja de Jesus não pode perder. A liderança, por exemplo, é um caminho mais longo e trabalhoso, mas levará um líder a relacionamentos profundos. Quando a pessoa que está na sua igreja vê você fazendo com ela abraça você, você abraça ela, você conhece ela. Relacionamentos profundos, verdadeiros e frutíferos na sua jornada. Eu estou terminando, porque eu já estou estourado em 3 minutos. Na igreja de Jesus, falar de liderança na igreja de Jesus, uma outra característica é a igualdade. Igualdade, somos todos iguais, não existe hierarquia, Jesus é a pessoa principal, nós temos a mesma identidade, ainda que em funções diferentes. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. O pastor não é mais importante que o presbítero. E nem o presbítero é mais importante do que o pastor. O regente do coral, que normalmente esse povo de música dá trabalho, esse cara, ele acha que ele não é mais importante do que, mas também o pregador não é mais importante do que ele. Somos todos iguais. A igualdade entre o líder e liderado demonstra uma coisa, que ambos estão bebendo água da mesma fonte. Se você bebe de Jesus, você é igual. Não tem como você dizer, sou de Jesus. Nenhum pastor vai dizer que não é de Jesus. Todo pastor é de Jesus. Nenhum pastor vai dizer que não prega Jesus. Agora, entre você ser de Jesus e pregar Jesus e viver Jesus, existe um abismo muito grande. Tem um teólogo, Leonard Sweet, ele diz que a igreja de hoje ela sofre de um déficit. Tem um transtorno na igreja de hoje. A igreja é complicada. Ela tem um transtorno, déficit de Jesus. Tem uma coisa faltando na igreja hoje: Jesus. Porque se tem Jesus, estão bebendo na mesma fonte, é igualdade. E por último, para terminar, quando você tem um líder na igreja de Jesus, como é que é na igreja simples? Ele vai estar satisfeito. Se você trabalha desse jeito, você está satisfeito. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se as praticarem.
Eu sei que é difícil praticar isso aqui. É difícil para um pastor de uma igreja praticar isso aqui, porque ele precisa abrir mão de muita coisa. Ele precisa abrir mão do orgulho, ele precisa abrir mão do status. A esposa do pastor precisa abrir mão de ser a primeira dama. E normalmente as esposas vão ajudar os pastores, porque ela vê o seu marido meio fraco, indo pelo ralo, a mulher vai e abraça com tudo. Então, abrir mão. Mas isso é o lado do pastor. Mas também tem aquele cara que está atazanando a sua vida. Eu entendo você também. Tem uns demônios que Satanás manda para a igreja. Eu estou falando sério. Tem gente que não é demônio, é a carne dele. Ele é fraco. Ele não foi ensinado ainda. Mas tem gente que é demônio. De vez em quando aparecem uns na nossa igreja. E eu demoro. O Fernando me conhece bem, eu sou calmo. Eu vou sacando a pessoa. Quando eu percebo que aquilo é um demônio, eu falo assim, filho, eu sei quem é você e o que você veio fazer aqui. Então você tem duas alternativas. Ou você aceita Jesus agora, ou você some daqui. Mas eu vou. Não vai liderar nada. Você tem dois lugares que você pode vir na igreja. O primeiro é o culto para você ouvir de Jesus. E o segundo é o celebrando a recuperação, para você ser liberto. E às vezes o cara era pastor em outra igreja e vem para a sua igreja endemoniado. Estou falando sério. Eu acredito nisso. Porque tudo que Deus... pastor, mas você não é tradicional? Eu sou de Jesus. Tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Então, batalha espiritual tem toda... Se a igreja é de Jesus, vai ter batalha espiritual. Então, como é que você volta agora? Primeiro é para você. Não adianta, gente. Não adianta você querer uma igreja simples se você não for simples. Não adianta, pastor, você querer o benefício da igreja simples, ao mesmo tempo não abrir mão da pompa de ser o pastor titular de uma igreja. Você querer uma igreja simples, mas você exigir da igreja todos os benefícios que você acha que ela deve dar para você. Você querer uma igreja simples, mas você achar que o grande ponto alto da igreja é a sua pregação. O que é a sua pregação, se não for Jesus e o Espírito Santo de Deus traduzindo ela para uma pessoa? O que é a sua... Você quer uma igreja simples, mas você precisa abrir mão de toda aquela da pompa da formação. Mas então não precisa ter formação? Não, tenha formação. Estude tudo que você puder estudar. Eu nunca parei de estudar na minha vida. Em julho agora eu vou apresentar um TCC de administração. Mestre, não sei o quê. E aí já estou vendo aí a faculdade sul-americana. Vamos estudar. Isso tudo é nada, se não for colocado na mão de Deus. Você tem que estar disposto a abrir a mão disso. Ao mesmo tempo, você precisa ensinar o seu povo. Daquela pessoa que cuida do berçário da igreja, do cara que cuida do estacionamento da igreja, daquele presbítero que é o cara endinheirado, daquele diácono que é o cara endinheirado. Porque esses caras às vezes pensam que eles mandam na igreja, que eles controlam um pastor assim, se eu tiro o dízimo, cai a receita, o pastor pede as contas. Você já viu isso em algum lugar? Esse cara precisa encontrar Jesus. Ele precisa abraçar a bacia e a toalha. E se ele não abraçar uma bacia e a toalha, ou ele se converte, ou ele cai fora. Ou ele vai ser tratado como um não irmão, vamos evangelizá-lo, vamos amá-lo, mas não como um líder de uma igreja. Porque um líder precisa, na igreja simples, ele precisa amar. Precisa pegar a bacia e a toalha. Eu tenho certeza disso. Se Jesus estivesse aqui, ele olharia para nós e falasse assim, olha, está vendo vocês? Eu estou à porta, estou batendo. Se vocês abrirem, eu vou entrar e vou cear com vocês. E ele fala isso para mim e para você hoje. Ele fala isso para mim todo dia. Eu, Sidney, preciso negar o Sidney todos os dias. E preciso abraçar Jesus e a bacia e a toalha todos os dias. Eu, Sidney, preciso lembrar que eu estou numa igreja como pastor titular para lavar os pés daquelas ovelhas. E ovelha é um negócio engraçado, né? Tem ovelha boazinha, tem aquela ovelha que precisa ficar no seu colo o tempo todo, que precisa de carinho. Tudo que você dá para ela é insaciável, mas dá atenção para ela. Tem a ovelha pobre, tem a ovelha emergente, esse pessoal dá um trabalho.
Ele comprou a primeira camisa Lacoste dele, ele acha que ele é o dono da igreja. Ele fez a primeira viagem para a Disney, comprou pela CVC em 12 vezes, ele agora é internacional. E aí ele olha para você e fala assim, hã? Aí você tem que amar essa pessoa e lavar o pé dela também, e mostrar para ela que o valor não está na viagem, mas o valor está na bacia e na toalha. Amém, irmãos? A minha oração é que vocês voltem para casa, agarrados em Jesus, com uma bacia e uma toalha na outra mão. Amem a igreja que Deus colocou vocês. Está desanimado? Começa a amar aquele pessoal. Se não funcionar o amor ali, ninguém resiste ao amor. Se não funcionar, você faz uma expulsão demoníaca assim que vai funcionar. Porque onde tem amor, tem Jesus. Onde tem Jesus, tem amor. Onde tem amor, tem transformação. Se tem transformação, tem satisfação. Vocês serão felizes se vocês praticarem. É tão difícil ser pastor. Então seja o pastor mais simples que você puder ser. Porque aí mais simples fica mais fácil. Não complica. Não precisa sair da sua denominação. Denominação, qualquer que seja ela está em decadência. São outros movimentos. Qualquer que seja a denominação. Mas ame a igreja que Deus colocou você. Mas ame as pessoas. A igreja são as pessoas que Deus está colocando perto de você. Amém? Vamos orar. Senhor, que o Senhor possa encher o nosso coração. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor encha a nossa alma, que o Senhor possa entregar na nossa vida todo o amor que nós precisamos para amar as pessoas que o Senhor ama. Que o Senhor nos ensine a dizer sim para aquilo que o Senhor está dizendo sim. Que o Senhor nos ensine a fugir de homens maus. Que o Senhor nos ensine a resistir ao diabo, sabendo que eles fugirão de perto de nós, que ele fugirá de perto de nós. Que o Senhor nos dê um coração sensível, que o Senhor nos levante os nossos olhos e nos faça ver os campos brancos, que o Senhor nos dê paixão pelas almas, que o Senhor nos dê paixão por essas pessoas que são os excluídos do nosso tempo de hoje. Que antes de criticar um político, a gente possa orar por ele. Que antes de criticar uma pessoa que não tem o mesmo comportamento e a mesma opção sexual que é condizente com o Senhor, a gente possa orar por ela, que a gente possa ter misericórdia dos alcoólatras, dos dependentes químicos, que a gente possa ter misericórdia dos ricos, que têm dinheiro, mas não têm Jesus e estão insatisfeitos, que a gente possa ter misericórdia dos pobres, que precisam do alimento, que precisam do pão, que o Senhor nos encha de coragem, coragem para mudarmos o que pudermos mudar, que o Senhor nos dê serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos mudar, e que o Senhor nos dê sabedoria para discernir entre uma e outra, e assim obedecemos e vivemos da maneira do Senhor. Essa é a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos.